O botão mais caro do aplicativo do banco talvez pareça o mais inofensivo de todos. Ele não grita, não pisca como alerta e nem parece uma armadilha. Ele só diz, de um jeito calmo, pagar o mínimo. E é exatamente por parecer uma saída simples que tanta gente cai nele sem perceber o tamanho da porta que acabou de abrir. Imagine uma fatura que chegou maior do que o mês aguentava. Você olha para o total e o estômago fecha. Mas logo abaixo aparece um número bem menor, quase educado, quase amigável. Esse número menor promete uma coisa poderosa: alívio agora. Só que o mínimo não apaga a fatura. Ele só separa a parte que você pagou da parte que vai virar financiamento. A parte que sobra entra no crédito rotativo ou em alguma forma de parcelamento da fatura. Em português simples, o banco cobre hoje e cobra depois com custo. E esse custo é justamente o detalhe que o cérebro tenta empurrar para fora da cena. Porque o cérebro não compara só números. Ele compara sensações. O total da fatura dói como uma pancada. O mínimo dói como uma picada. E quando alguém está apertado, uma picada parece muito melhor que uma pancada. Essa é a primeira mágica do mínimo. Ele troca o problema inteiro por um pedaço suportável. A segunda mágica é psicológica. O mínimo vira uma âncora. Estudos sobre cartão mostram que o valor mínimo pode influenciar quanto as pessoas decidem pagar, mesmo quando poderiam pagar mais. O número aparece como se fosse apenas informação, mas o cérebro pode tratar aquilo como sugestão. É como se a fatura dissesse: olha, pelo menos faça isso aqui. E muitas vezes o cérebro responde: ótimo, então isso deve ser suficiente. Só que suficiente para não atrasar não é a mesma coisa que suficiente para não se endividar. Essa diferença é onde a armadilha mora. Pagar o mínimo pode impedir um problema imediato, mas cria um problema novo para o próximo mês. No mês seguinte, você não recebe uma fatura limpa. Você recebe a vida normal, as compras novas e o pedaço antigo carregando juros. É por isso que uma fatura que parecia resolvida volta como se tivesse engordado durante a noite. O Banco Central orienta que o rotativo seja evitado por ser uma linha de financiamento de custo elevado. Desde janeiro de 2024, juros e encargos do rotativo e do parcelamento da fatura têm limite de 100% do valor original da dívida. Isso é importante, mas não transforma o mínimo em algo leve, porque uma dívida que pode dobrar já é pesado o bastante para quebrar um orçamento apertado. O perigo não está só na taxa, está no hábito. Quando o mínimo vira rotina, ele deixa de ser saída de emergência e vira uma assinatura invisível. Você começa a pagar para continuar devendo. E essa frase parece absurda, até você perceber que é exatamente o que o rotativo faz. A fatura deixa de ser uma conta do mês e vira um morador fixo dentro da renda. Todo mês ele aparece, senta à mesa e come primeiro. Por isso, o pagamento mínimo deve ser lido como sinal de alerta, não como vitória. Se ele apareceu como única opção, a pergunta não é só quanto pagar hoje. A pergunta é: qual parte da próxima renda já foi sequestrada por essa decisão? Uma forma simples de enxergar isso é imaginar que o mínimo não fecha uma porta. Ele deixa a porta aberta com uma placa dizendo: volto mês que vem. Antes de clicar, vale olhar 3 coisas: quanto fica para trás, quanto custa carregar e quanto já existe de compra nova chegando. Esses 3 números contam a história real que o botão pequeno tenta esconder. E se a história parece confusa, esse já é um sinal para parar e entender antes de prometer o próximo mês. O mínimo é útil
como extintor em emergência, mas perigoso como modo de vida. O problema não é usar uma saída de emergência uma vez. O problema é morar dentro da saída de emergência. No cifrário, a gente olha para esses botões pequenos porque eles costumam mover muito dinheiro em silêncio. Se você quer entender as armadilhas invisíveis do dinheiro antes que elas virem conta, se inscreva no canal.